ouvindo, se o meu som está bom. Ok, Davi? Muito bem. Chegamos a um momento importante dessa adoração de hoje, né? Estamos concluindo o estudo da revista dos 10 dias de oração, porém, não estamos concluindo o nosso período de oração. Terminamos o conteúdo da revista, mas desde já nós queremos motivar, em nome de Jesus, os que estão conectados aqui, a continuar esse processo de vida de oração. Nós temos 3 momentos de oração que vamos adotar a partir de hoje, mesmo sem a revista, usando os outros conteúdos que nós dispomos para nossa meditação, reflexão e aprofundamento da palavra de Deus. Às 3 horas da manhã, os líderes estarão em oração com o pastor, conectados com o pastor, às 3 da manhã. Ao meio-dia, devem também estar conectados na oração do meio-dia, e no final do dia, ao pôr do sol, como fazia Daniel. Então, o movimento de oração e busca pelo Espírito Santo e pela bênção de Deus sobre a nossa vida, pela cura dos enfermos, pelo crescimento da igreja e pelo fortalecimento dos nossos jovens, e todos esses pedidos que nós ouvimos hoje. Essas orações precisam continuar acontecendo em nossa casa. Então, o tema do fechamento da revista dos 10 dias de oração é a família. Família como projeto de Deus. Desde o princípio, quando Deus decidiu criar o homem, ele o fez com este propósito de ter uma família. Deus desejou ter uma família. Então, ele criou o ser humano. Porque os seres celestiais, ninguém chama Deus de pai. Então, o propósito da criação do homem, o ser humano, foi para que Deus tivesse uma família, filhos que o chamassem de pai, que houvesse uma relação de família. Gênesis 1, 28 diz: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, esse foi o plano original de Deus para a humanidade. Terra habitada, terra povoada, com seres que vivessem em comunhão com Deus, a quem Deus pudesse chamar de minha família. Bom, aconteceu a queda, né? O percurso da vida humana foi mudado, porém, o plano de Deus não sofreu nenhuma alteração. O plano de Deus continuou sendo o mesmo com relação ao homem. Como assim? Em Gênesis capítulo 3, quando já Deus pronuncia as sentenças para cada parte envolvida no problema, para a mulher, Deus disse: em meio de dores, darás à luz a teus filhos. Então, o plano de Deus continuou sendo família. Antes do pecado, família. Depois do pecado, família. Então, a família é uma prioridade para Deus. O plano de Deus continuou o mesmo. Então, irmãos, quando nos afastamos de Deus, Deus vem atrás de nós. Assim como ele foi atrás de Adão, quando Adão se afastou no jardim. Deus vem atrás de nós. E Deus pergunta: onde é que você está indo? Eu estou aqui. Onde você está indo?
É assim com você, irmã? Deus sempre perguntando, aonde você está indo? Eu estou aqui. Mais tarde, mais adiante na história, Deus aparece a Abraão. Deus aparece a Abraão, como todo mundo sabe. O que Deus deu a Abraão? Deus prometeu a Abraão que ele seria um homem abençoado. Deus prometeu a Abraão uma grande herança. Deus falou para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Deus daria por herança. Mas, para que Deus cumprisse todas essas promessas, Abraão precisava ter uma família. Porque até então, Abraão era um homem muito rico, porém ele não tinha a bênção da família. Então, Deus dá a Abraão, já na velhice, um filho. E agora Abraão tinha uma família. Porque família é tudo para Deus. Aquele filho de Abraão, assim como o primeiro filho de Adão, foi um filho esperado. Quando o primeiro filho de Adão nasceu, eles pensavam que fosse o cumprimento de Gênesis 3,15. O descendente da mulher que viria para resolver o problema. Mas não era ainda. Quando o filho de Abraão nasce, Isaac, também pensavam eles ser aquele descendente que viria para resolver os problemas. Mas a Isaac cresce, né? Isaac se torna adulto, Isaac se casa, e aí vem um problema no casamento de Isaac. A esposa de Isaac era estéril. Mas Deus cumpre suas promessas. E para que Deus cumprisse a promessa de Gênesis 3,15, Deus precisava que os seus seguidores fossem família, tivessem filhos. E agora estava sobre Jacó a promessa. Sobre Isaac, aliás, sobre Isaac a promessa. Porque Deus deu a Isaac e Rebeca os dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E agora a promessa estava sobre Jacó. E assim por diante. Abraão teve uma família. Isaac teve uma família. E Jacó também teve uma família. Jacó, aquele trapaceiro, enganador, mentiroso, em um momento de solidão, Deus aparece a Jacó. Jacó, solteiro, sozinho, fugitivo, longe dos seus pais, porque fugiu por medo de ser assassinado por seu irmão, e também para buscar uma esposa no meio de seus parentes, lá em Padã Aram. E aí, naquela fuga, naquela viagem, naquela solidão do deserto, onde ele dorme no chão, Deus aparece a Jacó. Deus aparece a Jacó e se revela a ele em sonho. Jacó teve um sonho. Um sonho que é conectado com Gênesis 13:15. Porque no sonho Jacó viu uma escada que descia do céu à terra. A escada, ela não brotava da terra para o céu, ela descia do céu à terra. E os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, Jacó teve um sonho, uma visão de Deus, onde o céu e a terra estavam ligados. Quando Jacó se acordou, ele, consciente da situação, fez um voto de fidelidade.
Sim, irmãos. Deus espera os nossos votos. Deus se revela a cada um de forma diferente, mas Deus se revela. E Ele espera o nosso voto. Jacó esteve pronto a fazer o seu voto. Jacó fez um voto de fidelidade a Deus e disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se me der pão, me der sustento, fizer com que eu volte para a casa do meu pai, olha, Deus gosta disso. Deus gosta de ser desafiado. Quando o nosso voto é feito pela fé. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar disso, se o Senhor me proteger. Ah, irmãos, como Deus abençoou Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó na relação com seu sogro. Como ele foi trapaceado, enganado, de todas as formas. E em tudo Deus abençoou Jacó. Em outro momento, você pode conferir a história de Jacó lá nas varinhas do bebedouro dos rebanhos. Porque Labão tentava atrapalhar e trapacear e enganar Jacó de todo jeito. Jacó era merecedor de ser enganado, porque ele tinha sido enganador. Mas Deus abençoou Jacó. E o que Deus deu mais a Jacó, além de bênçãos materiais, Deus deu a Jacó uma família numerosa, muitos filhos. Família, irmãos. Agora Jacó tinha uma família, uma grande família. Entre esses filhos de Jacó, nós conhecemos José, jovem lindo, de caráter excelente. Mas José, em um momento, também se encontrou sozinho, solitário, em terra estrangeira, longe de seus pais, longe da sua família. E Deus nem só abençoou José, dando a ele a honra do faraó, como fez de José o segundo homem mais poderoso do mundo. Através de José, os povos e as nações foram mantidos vivos, porque Deus era com José. Além de todas essas bênçãos, faltava a principal. Deus precisava cumprir em José a bênção da família. Então, Deus permitiu, Deus deu a José esposa e filhos. Família. O que podemos dizer mais sobre família na Bíblia? Vamos traduzir um pouco para nós. E vamos procurar aplicar para nós o plano de Deus que continua sendo o mesmo. Irmãos, somente Deus pode reparar os estragos feitos na família, nas nossas famílias. Temos e somos de famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional é quando as crianças são criadas em lares onde não tem homem, onde meninos são criados apenas por mulheres. Esse é um lar disfuncional. Um lar disfuncional é onde as crianças são criadas em lares onde não tem mulher. Onde a menina cresce no meio de homens. Lares disfuncionais são aqueles lares onde as crianças crescem e são criadas e ensinadas pela avó, por terem sido rejeitadas pelos pais. Se bem que
modéstia à parte, eu me sinto uma avó muito boa. E eu conheço avós que são verdadeiras mães. Mas esse não é o plano de Deus. Família disfuncional são as famílias onde as crianças estão sendo criadas por padrastos, por madrastas. Onde as crianças passam o final de semana com a mãe diz, isso é amarelo. No outro final de semana, a criança vai para a casa do pai, o pai diz, não, isso é azul. E essas crianças crescem confusas, sem referência familiar. Somente Deus pode reparar os estragos em nossas famílias. Por quê? A família é a base da igreja. A igreja está inserida na sociedade. A sociedade é a nação onde estamos, da qual pertencemos. E a igreja sofre com estas famílias disfuncionais. Indivíduos que chegam à igreja desmotivados, desestruturados, destruídos, que não acreditam e nem confiam em ninguém, porque vêm de lares disfuncionais. Mas, pela graça de Cristo, pelo poder da palavra e pela operação do Espírito Santo, Deus pode corrigir os nossos lares disfuncionais. Em nome de Jesus, irmão. Eu não posso ouvir, mas você diga amém. Deus está ouvindo. Pela graça de Cristo, pelo poder da palavra e pela operação do Espírito Santo. Deus pode reparar os danos na igreja, na sociedade e em nossa família. Nós precisamos sentir essa necessidade. Nós precisamos sentir essa realidade. Essa vontade de que isso aconteça em nossa família. Eu fui criada numa família funcional, abençoada. Mas a minha família, que eu gerei, já sofre as consequências do disfuncionamento. Mas Deus está reparando. Pela graça de Deus, Deus está reparando. Então, vem o espírito de profecia, textos da revista que nós lemos, estamos concluindo hoje, nesses 10 dias de oração. Vem o espírito de profecia e diz: preparem-se para se encontrarem com o Senhor da paz. Preparem-se para se encontrarem com o Senhor em paz. No livro Recebereis Poder, página 141. Deve-se ensinar às crianças que pensamentos puros e ação solidária são os belos vestidos do caráter. Olha, irmãos, pais e mães e avós que têm sob seu cuidado os menores, as crianças, os adolescentes. Esse é o conselho do Espírito de Profecia no livro Lar Adventista, página 443. Ela diz: ensine às crianças que pensamentos puros e ação solidária, olha, são duas peças, esse vestuário tem duas peças, pensamentos puros e ação solidária. Irmãos, como andam os pensamentos das suas crianças? Em que estão pensando as crianças, as nossas crianças? O que tem na mente dos nossos adolescentes? Como é que as nossas crianças podem ter pensamentos puros quando eles estão bebendo na fonte suja do mundanismo, da imoralidade e da pornografia?
pensamentos puros. De quem é a responsabilidade? O espírito de profecia diz: pais, ensinem as crianças a ter pensamentos puros. Então, os pais precisam ter domínio completo sobre tudo que os seus filhos veem, ouvem e assistem, para que as vias dos sentimentos delas possam estar limpas para bons pensamentos, pensamentos puros. E o que dizer da ação solidária? Como ensinamos a nossos filhos sobre a ação solidária? Bom, cada família tem seu jeito. Aqui em casa, eu não sou exemplo para ninguém, sou fracasso. Mas Angelina sempre foi uma pessoa que nunca deu valor às coisas materiais. A única coisa que a Angelina sempre deu valor foi comida, muita comida. Ela tem o dom de ajuntar muita comida, muita fartura, para distribuir para as pessoas que têm necessidade. Mas de roupa, de sapato, de luxo, de joia, de perfume, de coisas assim, vocês conhecem muito bem a Angelina e sabem que ela não foi ensinada a luxar, nem a estragar com coisas desnecessárias. Desde a infância ela é assim. Então, ela é tão acostumada com as doações que eu faço das coisas dela, e quando ela procura uma roupa, ela diz: mãe, você já deu aquela saia assim, assim? Eu não estou encontrando. Mãe, você já deu aquela blusa preta, assim, assim? Porque ela sabe que eu vou no guarda-roupa e faço a seleção, encho sacolas ou sacos e passo para frente. Ela já é acostumada com isso. O meu filho Lincoln também, ele mesmo faz a seleção no guarda-roupa do meu filho, só tem o que ele precisa, porque de tempos em tempos, 2 vezes ou 3 vezes por ano, ele faz, né, a seleção, ele arruma, ele se recicla, ele bota aquele pacote de roupa ali e diz: essa aqui é para doar. Ele já aprendeu, por ele mesmo ele faz isso. Já Davi, ele a princípio tinha muita dificuldade com isso, quando ele era menor. Ele dizia: mãe Dalva, você deu minhas coisas sem me dizer? E eu dizia: Davi, ninguém disse a você que você ia nascer, você nasceu. Então, sempre eu ensinei dessa forma. Vou lá no guarda-roupa, tiro as peças, coloco numa sacola e dou para quem está precisando, para quem tem necessidade de roupa. Se é sapato, se é tênis, o que for. Eu pego lá e dou. E quando eles procuram, ele diz: já deu aquilo ali, assim, assim? Então, agora o Davi já sabe. Quando ele procura no guarda-roupa dele uma camisa, uma calça, ele não encontra, ele já sabe. Aquela roupa, aquela camisa, aquela calça já está servindo para outra pessoa em algum lugar. Esse é o meu jeito, mas eu não ensino esse jeito para vocês. Cada um tem seu jeito. Mas a ordem aqui é: ensine as crianças a ter ação solidária. Ensine as crianças a dividir o que eles têm com quem não tem. Pois esse é o ensinamento de Cristo. Ele disse: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Então, irmãos, pensamentos puros e ação solidária são os belos vestidos do caráter. Quando o juiz de toda a terra entrar na sala do julgamento, e eu sei que você já está lembrando de Mateus capítulo 22, pode abrir a Bíblia, Mateus 22. Quando o juiz entrar na sala do julgamento, todos devem estar vestindo esta roupa. Pensamento puro, ação solidária. São os belos vestidos do caráter. Essas 2 peças de roupa, Jesus nos oferece gratuitamente. Jesus não pede para a gente dar aquilo que a gente não tem. É para a gente dar daquilo que a gente tem. Isso se torna parte do nosso caráter. Como diz Mateus 22, verso 11. Quando o juiz de toda a terra entrar na sala do julgamento. Vamos ver o verso?
versículo 11. Na parábola das bodas, a situação é essa. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. A veste nupcial é a graça de Cristo oferecida a nós para cobrir a nossa imperfeição. Os belos vestidos do caráter que são mudados, transformados, lavados e purificados. E se alguém se apresentar na sala do julgamento sem essa veste, a gente sabe o final aqui. Essa pessoa encontrada sem essa veste será amarrada pés e mãos na parábola e lançada nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas, se ensinarmos a nossos filhos a ser generosos, bondosos e cultivar pensamentos puros, isso terá recompensa diante dos homens e diante dos anjos. Ensine as crianças pensamentos puros, ação solidária. Será que hoje nós estamos preparados para o encontro com o juiz de toda a terra? Irmãos, Deus diz para nós o que nós precisamos ouvir. Essa não é uma mensagem preparada por mim. Eu não preparei essa mensagem. Deus está falando para nós através da mensagem da revista dos 10 dias de oração. Então, em João capítulo 20, versículo 17, Jesus disse: subo para meu Pai e vosso Pai. Você pode ir lá no texto. Jesus disse: subo para meu Pai e vosso Pai. Aqui se completa aquele plano de Deus. Enfim, Deus conseguiu fazer com que a família do céu estivesse unida com a família da terra. Amém? Deus fez isso em Cristo. A família na terra unida com a família do céu. Então, irmãos, qualquer que seja o problema da sua família, qualquer que seja a dificuldade, coloque isso em oração. Comece de madrugada. O povo de Deus começava de madrugada. Jesus começava de madrugada. Nós precisamos começar de madrugada. Por quê? Para o nosso bem, Jesus subiu ao céu. Ele uniu a família do céu com a família da terra. Para o nosso bem, Jesus está lá, intercedendo, uma mão estendida para a justiça divina e a outra estendida para a família na terra. Para o nosso bem, ele virá para o bem daqueles que colocarem em prática a sua palavra. Deus não é só o juiz de toda a terra. Deus é o nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. Irmãos, eu queria concluir essa reflexão de hoje, encerrando assim esse preito dos 10 dias e pedindo e convidando os irmãos para continuar fazendo os 3 cultos por dia, se possível com sua família, se não, faça sozinho. Mas eu queria convidar vocês para considerar uma família específica, uma família que eu escolhi para concluir esta reflexão. Eu queria considerar com vocês pontos da família de Jacó. Como eram os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó eram unidos, bonzinhos e obedientes? Irmãos, os filhos de Jacó, todos conhecem a história dos filhos de Jacó. Eles eram invejosos, mentirosos, roubavam e enganavam seu próprio pai. Eles eram vingativos.
Eles mataram os siquemitas que tinham feito um pacto com Jacó. Jacó tinha feito um pacto com os siquemitas. Eles foram lá, traição, mataram os siquemitas sem necessidade. Eles tinham inveja de José, porque José sonhava e José era obediente a Deus. O filho mais velho de Jacó, que deveria suceder Jacó na linhagem da palavra de Deus, ele possuiu a mulher do seu pai, a concubina do seu pai, Jacó, que Deus tinha advertido lá, através dos livros de Moisés, que o filho não devia descobrir a nudez do pai, o filho não podia possuir a mulher que tinha sido do seu pai, ou que fosse do seu pai. Assim como o pai estava proibido de possuir a mulher que tinha sido do seu filho, ou que fosse do seu filho. E o filho de Jacó nem só ficou com a esposa de Jacó, como outra esposa de Jacó, a concubina. Filho de Jacó teve por mulher uma prostituta que se fingiu de prostituta, mas era sua própria nora. Olha que família, irmãos. Olha que filhos que Jacó teve. Os filhos de Jacó fizeram tudo o que Deus disse para não fazer. Por fim, eles venderam José para os mercadores ismaelitas, para que José fosse levado como escravo e que eles nunca mais vissem a face de José. E por aí vai, outras coisas. Eu queria só lembrar, assim, rapidamente, quem eram os filhos de Jacó. Porque eu quero concluir esta reflexão considerando, levando o nosso pensamento em foco para a graça de Deus. O que a graça não faz? O que a graça não pode fazer por nossa família? Porque eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, para a gente terminar o foco na graça de Deus. Apocalipse, capítulo 21. Família de Jacó. Pensamento na família de Jacó. Apocalipse 21, versículo 12. Apocalipse 21, a partir do verso 9, descreve a realidade da Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade de Deus. Verso 12. João viu que a cidade de Deus, no céu, tinha grande e alta muralha, 12 portas. Junto às portas, 12 anjos. E sobre elas, sobre as portas, nomes inscritos, que são os nomes de quem, irmãos? Dos filhos de Jacó. Louvado seja a graça de Cristo. Louvado seja a graça de Deus oferecida às famílias disfuncionais que houveram no passado e que tem hoje. Que a graça de Deus seja aceita nas nossas famílias hoje. Porque aqueles filhos de Jacó, um dia eles tiveram a chance de se arrepender de tudo. E eles tomaram posse daquela chance. Se arrependeram no reencontro com José. E o perdão de Deus, dado a eles através de José, mudou a vida deles. O que mudou a sua vida, irmão? Você, pai, você, mãe. O que você passa para seus filhos? O que mudou na sua vida? O que aconteceu com você que você teve sua vida mudada? Que a graça de Deus entrou em ação na sua vida. Porque os filhos de Jacó, eles têm os seus nomes escritos na cidade de ouro de Deus no céu. Assim como também o verso 14 diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem eram os apóstolos de Cristo? Eles eram aqueles que viviam brigando, irmãos, com inveja uns dos outros, que discriminavam uns aos outros, que um queria ser maior do que o outro, que disputavam quem ia estar à direita ou à esquerda de Jesus no seu reino. Que João é um daqueles
que queria tocar fogo na cidade porque não aceitou Jesus passando por ali. Então, o que aconteceu com os discípulos para que eles tenham os seus nomes escritos na cidade de Deus? Você tem a resposta aí? Você pode responder aí, eu não estou ouvindo, mas Deus está ouvindo. O que aconteceu com os discípulos? Eles receberam o Espírito Santo. O que acontecia com os filhos de Jacó e o que acontecia com os discípulos de Jesus antes, pode ser o que ainda está acontecendo na igreja hoje. Indiferença, discriminação, rejeição, confusão, coração duro, mágoas, ressentimentos. Tudo isso será mudado com a ação do Espírito Santo. Eis aí o motivo pelo qual nós devemos orar a partir da madrugada. Porque os nomes deles estão escritos lá na cidade de Deus. Agora eu quero terminar, irmãos, com um apelo, com uma pergunta. Por que queremos ir para o céu, irmãos? Você já se perguntou? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu quero ir para o céu? Será que eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do lago de fogo? Será que eu quero ir para o céu para não ter a mesma sorte que Satanás e seus demônios? Por que eu quero ir para o céu? Será que eu quero ir para o céu porque eu sei que lá tem um paraíso preparado pelas delícias que o céu guarda para mim? É por isso que eu quero ir para o céu, irmão? É por isso que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu, irmão? Você quer ir para o céu por causa das ruas de ouro? Por causa do mar de cristal? Por causa da árvore da vida? Por causa do rio, da água da vida? Você quer ir para o céu por causa da eternidade, irmão? Eu espero que, resumindo essa mensagem, você possa ter um novo conceito, um novo motivo pelo qual você deseja ir para o céu. Irmãos, quando nós estamos numa viagem, às vezes as pessoas fazem viagens, e às vezes para lugares bonitos, para lugares paradisíacos, pessoas que podem e viajam. E mesmo estando acompanhados por pessoas queridas, desfrutando de momentos agradáveis, chega um momento que a pessoa sente vontade de voltar para casa. Aonde você estiver, em qualquer lugar, por bom que seja, chega um momento que você sente vontade de voltar para casa. Às vezes, na família, a gente vai para a casa do parente, do irmão, da irmã. Eu sempre vou para a casa da minha irmã. É confortável, é bom, é bonito. Tem tudo de bom lá, não falta nada. É um pequeno paraíso a morada da minha irmã. Mas quando eu demoro um tempo lá, assim, bate uma vontade de voltar para casa. Pobrezinha da minha casa. Tão sem conforto, tão feia, tão velha. Sem espaço adequado. A minha casa não tem espaço adequado para nada. É mais um acampamento do que uma casa. Mas quando eu estou lá no conforto da casa da minha irmã, e às vezes eu durmo lá com ela, e pedindo a Deus amanhecer o dia para eu vir para a minha casa. Será que tem alguém aqui que está me ouvindo que não tem esse sentimento de querer sempre voltar para casa, de sempre se sentir bem em voltar para casa, de quando chega em casa, sente aquele alívio, ai, graças a Deus cheguei na minha casa. Imagine alguém que está no hospital internado por alguns dias e é recuperado e recebe alta e volta para casa. Ai, que sensação maravilhosa é voltar para casa. Que você deseje ir para o céu, irmão. Porque o céu é nossa casa. Porque nós não somos daqui. Nosso desejo de ir para o céu é porque nós somos de lá. É lá que está a nossa casa. É lá que estão nossas coisas.
É lá que Jesus foi preparar lugar para nós. É lá que está o nosso Pai. É para lá que nós vamos levar a nossa família. Louvado seja Deus. Que a razão, que o motivo do desejo nosso de ir para o céu seja porque o nosso Pai está lá, o nosso irmão mais velho está lá. Ele deu a vida para que eu vá depois para lá. É por isso que eu quero ir para o céu. Você deseja ir para o céu, irmão? Porque o céu é a sua casa. Tem certeza de que a família do céu é a família na terra, que os danos causados pelo pecado serão reparados pela graça de Deus? Você crê assim? Erga sua mão e vamos orar.